bem-vindos ao canal. Eu peço, irmãos, que vocês se inscrevam no canal, aqueles que não são inscritos, compartilhem esse vídeo, curtam o vídeo, comentem, para que o nosso trabalho tenha o máximo de alcance possível, ok? Porque realmente o nosso país está extremamente carente de ouvir verdades propriamente maiores do que a nossa cultura atual tem a capacidade e habilidade de oferecer, ok, irmãos? E nós queremos tematizar o vídeo nessa oportunidade sob o título de Os Senhores do Mundo. É um assunto que, num primeiro momento, atingirá uma escala menor da geopolítica, mas que, na realidade, o objetivo maior não é a geopolítica, mas aquilo ou as forças que governam os destinos do Ocidente. E, sob esse ponto de vista, inclusive debaixo da providência secreta de Deus. Então, leiamos aqui, para irmos direto ao ponto, na primeira epístola de São Paulo Apóstolo aos Coríntios, capítulo 3, e o verso de número 20. Nos diz o seguinte: e outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são vãos. Certo? Notemos aqui imediatamente algo de suma importância que o apóstolo trata. Paulo aqui, primeiro, ele repete, certo, uma escritura ou uma menção do Antigo Testamento. Não me recordo exatamente qual livro, mas isso é feito aqui nesse texto. Vocês podem, inclusive, investigar melhor esse ponto. E Paulo diz que Deus, certo, conhece os pensamentos dos sábios que são vãos. Paulo fala aqui de forma extremamente antitética no que tange o conceito matriz, onde ele vai tratar teologicamente com a igreja de Corinto, que é a sabedoria. A sabedoria. Vemos que no capítulo 1 e o versículo de número 30, Paulo diz: o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. E Paulo aqui, ele, antes de tratar no capítulo 2, ele estabelece aqui a origem e a essência da sabedoria na própria pessoa de Cristo. Na própria pessoa de Cristo. Dito isso, irmãos, o apóstolo aqui, no versículo de número 20, ele trata no plural os pensamentos e ele trata também no plural os sábios. E outra vez, 2 pontos. Você pode verificar aí na sua Bíblia. O Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são vãos. Então, note que, de fato, a intenção objetiva e incontestável do apóstolo é realmente trazer a lume a objetiva e atroz nulidade, inutilidade e insignificância da sabedoria do mundo. Da sabedoria do mundo e do mundo inteiro. Paulo não trata aqui de forma particular apenas da cultura grega ou helênica, na qual o apóstolo e o seu mundo estava inserido naquela época histórica. Paulo está tratando aqui realmente de uma, digamos, de uma cobertura total das eras, ok? Onde os pensamentos dos sábios denotam exatamente isso, certo? Denotam exatamente isso, dado que, inclusive, é uma escritura do Antigo Testamento, que estava vigente no Antigo Testamento em eras e eras anteriores ao próprio apostolado da igreja. E, portanto, a própria igreja inclusive, ok? Então, note aqui que Paulo está tratando de um tema universal, um tema de vastíssima importância teológica, filosófica, cultural e existencial. O apóstolo trata dessa questão como quem poderia, certo? Numa imagem aqui, vislumbrar tais pensamentos e tais sábios. Então, eu vejo aqui nessa passagem bíblica o cume da autoridade do Senhor Jesus Cristo, quando Paulo vai tratar dessa questão, trazendo, certo, a menção do Antigo Testamento. Então, de fato, esta verdade deve governar a igreja em todas as eras, inclusive na nossa, obviamente. E nós vemos claramente que aqui no Brasil isso não é uma verdade, porque estamos, assim, visivelmente, irmão, sem precisar de qualquer argumento, vivendo uma época em que, primeiro, mulheres são admitidas nas igrejas como pastoras, bispas, etc, etc, etc. Então, nós vemos que, de fato, não é a sabedoria de Cristo que tem governado a postura
teológica, cultural, social da Igreja do Senhor, certo? Então, isso é um ponto aqui para nós trazermos em nossa crítica, ok? Então, a sabedoria aqui do mundo é exposta a uma derrota irrecuperável sob todos os aspectos. Então, notem, irmãos, não há sabedoria nesse mundo. Não há sabedoria nesse mundo. Inclusive, no capítulo 1 ainda, Paulo diz que a sabedoria do mundo é loucura diante de Deus. Capítulo 1 e o verso de número 21, se não me falha a memória aqui. Porque a sabedoria do mundo é loucura diante de Deus. Não é? A sabedoria do mundo é loucura diante de Deus. E qual é a fonte da sabedoria do mundo? Os sábios. Os sábios. Então, nós conhecemos aqueles que me acompanham. Eu já fiz um vídeo, inclusive, sobre isso. E aqueles que acompanham outros canais, há canais excelentes no Brasil quando o assunto é nova ordem mundial ou mundialismo. Eu indico aqui o canal do Jason Rosa, que é Casando o Verbo, e o canal Revelar. Ele tem 2 canais, né? Eu não sei se o Geopoliticano ele desativou, não sei lhes informar agora, mas é um canal que eu acompanho já há alguns anos. É um canal bom, não é? Sob o ponto de vista histórico, filosófico, cultural, simbólico, geopolítico e etc. Então é um canal que vale muito a pena seguir, certo? É um homem sério que trata de questões extremamente sérias para o nosso contexto atual, ok? Então eu quero expor aqui o seguinte: estudando esse assunto no decorrer dos anos, e muitos no nosso país têm feito isso, quer dizer, existe, certo? Digamos assim, uma efervescência do interesse geopolítico, cultural e, inclusive, do ponto de vista do próprio destino do Ocidente. Numa escala um pouco menor, mas esse interesse está implícito nessas questões da geopolítica, ok? E esse interesse, ele tem levado muitos a compreenderem coisas que antes não eram possíveis sequer de imaginar. E, portanto, de mencionar numa conversa, no telefone, em família, mesmo em universidades, inclusive, certo? Então, é sabido, para quem investiga esse tema da nova ordem mundial, que existem algumas famílias, alguns tratam de 13 famílias, outros de um número maior e assim por diante, etc. Mas nós vemos que realmente e com máxima faticidade histórica, há certas famílias que interferem direta, objetiva e incessantemente nos rumos não só da política, da educação e da economia, não é? Que é precisamente o que mais aparece para a superfície cultural do Ocidente. Famílias tais como os Rockefellers, os Rothschilds, o JP Morgan, os DuPont, os Warburgos, existem, certo? Aí pelo menos 13 famílias, né? Tem o Wallenbergs também, se não me falha a memória, eu esqueço até a origem dessa família, não sei se sueca, mas enfim. E essas famílias, elas têm, de fato, interferido, e eu diria aqui, numa profundidade muito maior do que deseja admitir, certo? O conhecimento social, ou seja, aquele que é produzido, certo? Pelas ciências sociais, e do que deseja admitir a cultura midiática do nosso tempo. Mesmo porque esses âmbitos são âmbitos já financiados e muito, eu diria, controlados por uma espécie de programa existencial. Então, de fato, é algo extremamente complexo quando você tem um poder político, econômico, certo? Sobre culturas inteiras. Exemplo disso, o John D. Rockefeller, que foi o maior industrial do petróleo, não é? No século XX, nos Estados Unidos, e um dos maiores do mundo. Ele afirmou a seguinte frase, ele disse objetivamente: eu não quero uma nação de pensadores, eu quero uma nação de trabalhadores. Então, note a agressividade, a frieza e a malignidade pura de uma frase destas. Primeiro, há a vontade individual totalitária e, no segundo momento, o ódio pelo pensamento, ou seja, pela intelectualidade e o desenvolvimento da inteligência. Então, o John D. Rockefeller afirma objetivamente isso no século XX. E então, é sabido que ele controlou a parcela maior da educação, não só americana, mas de vários países importantes no mundo, né? E financiou. Nós temos a Universidade de Georgetown,
temos a Universidade de Stanford e várias outras universidades, Columbia, etc., que são financiados ou pelos Rockefellers ou por outras famílias que têm o mesmo objetivo. E a parte mais importante aqui da nossa reflexão não é o enorme poderio político-econômico que influenciou a cultura ocidental, certo? Então não é o ponto alto do vídeo. O ponto alto do vídeo vem agora, quando, por exemplo, e aqui eu vou citar apenas alguns, obviamente, porque a lista é enorme, irmãos, certo? Mas, claro que eu não estou falando aqui que chegue, certo, a milhares, isso daí eu acredito que não, até onde eu conheço, mas assim que num vídeo fica numeroso até de tratar, porque os senhores, acredito eu, não conhecem alguns dos que eu vou citar aqui, certo? E estes são, assim, os mais conhecidos, segundo eu penso, né? Os mais conhecidos. Por exemplo, Platão, John Dee, René Guénon, Fritjof Schuon, Julius Evola, outro importante também, o Samuel Hartley e também o grande cabalista Jacob Frank, certo? São, de fato, homens que se encaixariam na categoria bíblica apontada pelo apóstolo Paulo. Sábios. Sábios. E uma outra função aqui, eu deduzo, do ponto de vista histórico, no texto de Paulo, certo? É o seguinte, que essa categoria de sábios, certo? Ela é exatamente isso. Um destaque unívoco de certos indivíduos extremamente seletos e raros que aparecem, emergem na história do mundo com um poder intelectual absolutamente avassalador e que tem, de fato, o impulso e, eu diria, certo, o sentido e o poder cultural de uma era. Platão é, de fato, o exemplo mais importante que eu citei aqui e o mais clássico e conhecido de todos, certo? Platão, seu nome originalmente é Aristócles e ele nasce, certo, em 427, não é? E morre em 387, se não me falha a memória. Ateniense, foi alguém que deixou um legado filosófico, intelectual e cultural imenso que impacta a cultura ocidental até os nossos dias. E Platão, ele era conhecido por muitos como o divino. Alguns que são da literatura principalmente dirão que é apenas um tipo de elogio comum, não é? E, digamos, honroso, sem qualquer pretensão de religião, ao chamar Platão dessa maneira, e eu lhes concedo uma parcela de razão. No entanto, quando o assunto é Platão, as duas coisas são verdades inequivocamente. Por um lado, Platão ele é elogiado nos círculos literários mais elevados como o divino, principalmente por conta da sua veia poética bastante sublime, não é? Então, de fato, ele é elogiado dessa maneira. Por um outro lado, o divino expressa o caráter da autoridade iniciática que Platão tinha, porque Platão ele era um dos integrantes do que se chama no mundo antigo escolas de mistérios, e que na modernidade o produto dessas escolas de mistérios, ou os seus pretensos continuadores, são as sociedades secretas. Então Platão era integrante dos mistérios eleusinos, ou os mistérios de Eleusis, ok? E Platão ele teve uma influência extremamente singular, profunda e imortal quando o assunto é Ocidente. O Ocidente tem uma digital imortal da pena e da voz de Platão. Isso é um fato absolutamente incontestável sob todos os aspectos e que eu gostaria de comentar exatamente isso. A questão é por que tais indivíduos têm tanto poder que jamais um Júlio César, um Átila Uno, um Gengis Khan, um Napoleão Bonaparte, um Joseph Stalin, um Benito Mussolini, um Adolf Hitler, um Donald Trump, jamais sonhou em ter, porque tais indivíduos impactam o mundo permanentemente. Então, eu vou analisar a questão aqui do ponto de vista teológico, com implicações filosóficas, culturais, educacionais e políticas, certamente, inevitavelmente, ok, irmãos? Então, isso ocorre precisamente pelo que a Bíblia diz. A Bíblia fala que há uma sabedoria do mundo, e mais ainda, no nosso texto, Paulo falou efetivamente e objetivamente, citando o Antigo Testamento.
E outra vez, 2 pontos. O Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são vãos. Então, os sábios, na realidade, são, certo? Os senhores do mundo. Os sábios são os senhores do mundo. E são os senhores do mundo. Note só que é essa análise e essa, como eu posso dizer, essa direção, certo? De nosso entendimento. São os senhores do mundo. Não é exatamente onde a sociedade, as instituições, os líderes políticos, militares e mais ainda os intelectuais os compreendem e podem acessá-los. Mas eles são os senhores do mundo e detêm uma maior influência exatamente no âmbito invisível da espiritualidade. Então, esse é o ponto. A grande influência de Platão não repousa de forma alguma na literatura, na arte, na retórica, na política, na história, nem sequer na filosofia. Mas eu diria, no simbolismo poético, que toda sua obra repousa como produto direto da teologia mítica. Ou seja, o mito é a grande fonte do poder intelectual de Platão, certo? Então, isso é uma coisa extremamente ousada para afirmar nos nossos tempos de uma escolaridade tecnosocial extremada e totalmente idiotizante, mas, no entanto, o fato teológico que eu tenho para trazer, para oferecer aos senhores como análise da influência de Platão e, inclusive, dos outros homens que eu citei aqui, como John Dee, como o Plotino e assim por diante, né? Então, essa análise, ela é uma análise estritamente teológica, ok? E é uma burrice, ou é o traço fundamental da ignorância contemporânea, é exatamente o preconceito, a subestimação e a indiferença pela teologia. Não é? Nós não estamos numa época teológica. Esse é um ponto importante de se falar. Nós não estamos numa época teológica. Se fôssemos arriscar aqui, eu diria que nós estamos numa época mágica, onde o pensamento mágico tem lançado raízes em todos os âmbitos da cultura ocidental. Okay? Eu não vou explicar estritamente os elementos fundacionais do pensamento mágico aqui, porque não é o objetivo do nosso vídeo. Mas voltando aqui ao ponto de Platão, nós podemos falar que a razão teológica pela qual Platão, John Dee, René Guénon, Fritjof Schuon, Julius Evola e tantos outros, eles viviam e morriam por aquilo que acreditavam, é uma razão que a própria Escritura Sagrada explica de forma objetiva, todo abrangente e com a riqueza inigualável às demais literaturas religiosas da antiguidade, e que é a questão do pecado original e do paraíso. Okay? Eu vou usar aqui para embasar o meu ponto, para nós então concluirmos esse breve vídeo, e dependendo aí, não é, do interesse dos senhores, a gente pode ir até para uma segunda parte, né? Vamos ver. Se esse vídeo tiver pelo menos umas 350 visualizações, a gente faz aí um segundo vídeo, irmão, porque é um vídeo que dá trabalho, pois é um assunto propriamente denso, certo? É também muitíssimo, eu diria, distante do cotidiano de nossa época, não é? Então é um tanto difícil até de poder explicar-lhes com mais, digamos assim, vigor de esclarecimento, certo? Mas vemos aqui, né, o volume 3 da Dogmática de Bavinck, na página 40 e 41, está escrito o seguinte: em muitas sagas, a memória de uma era de ouro, experimentada pela raça humana, foi preservada, e de acordo com o Avesta, o livro sagrado da religião persa, o primeiro ser humano, Ima, o nobre governante da Era de Ouro, viveu por algum tempo no paraíso, mas tendo caído como resultado do orgulho, foi tirado dele e finalmente assassinado por um espírito mau. Diz o Bavinck ainda: todas essas histórias e outras semelhantes a elas não têm um significado mais elevado do que mostrar que a raça humana, desde tempos antigos e em toda parte, quis dar um relato da horrenda destruição a que o mundo foi exposto, interpretando essa destruição como resultado de uma queda que aconteceu na vida da humanidade. Ok? Então note aqui que o Bavinck, com uma erudição de uma beleza singular, nos oferece o fato de que esses grandes homens do passado, eles estiveram conectados à crença da Era de Ouro e à crença de uma queda imemorial,
mais real, concreta. Isso não é simplesmente uma mitologia barata, no sentido que a mente doentia moderna quer lhes imprimir o significado, não é uma superstição tola, não é também um factoide de histórias para ficção recreativa. Isso aqui é um fato histórico incontestável em mais de 600 culturas, para vocês terem uma noção da vastidão da importância desse ponto, qual seja, da queda e do paraíso, ok? O Egito falou disso, a cultura babilônica falou disso, os persas, como agora, falou disso, os gregos falaram disso, certo? A Suméria falou disso, a Assíria falou disso, os maias falaram disso, os astecas, os celtas, etc, etc, etc. E a citação aqui é de uma obra de importância que ultrapassou o século XX, que é a dogmática reformada do maior teólogo dogmático da Holanda e um dos maiores do século XX, o Herman Bavinck, que substituiu, inclusive, o Abraham Kuyper, ali na Holanda, certo? Como porta-voz ali do movimento neocalvinista e também ali da cátedra que Kuyper ensinava de teologia na instituição, naquela época, na Holanda. Então, é alguém que tem um conhecimento esmagador da questão da teologia reformada, não é? E, particularmente, da teologia dogmática. Então, note aqui que o primeiro homem, certo, na teologia zoroastrista, ele habitava, e não só habitava, ele governava o paraíso. Então, esse é o mito fundamental, não é? Que domina o coração de todo o Ocidente. Esse é o mito fundamental para nós fazermos uma leitura e um reexame teológico no primeiro momento, que é o mais essencial, da própria alma do Ocidente. Eu acredito que a maioria dos pensadores em nossa época, no nosso país, estão extremamente carentes de questões últimas, não é? As pessoas estudam, e muitos de hoje, para falar principalmente dentro da tradição cristã, se não puras trivialidades e idiotias imprestáveis, para falar apenas, certo, de fatos históricos imediatamente de caráter mais subjetivista, pragmático ou puramente, eu diria, ético-social, não é? Ou seja, todas as questões relacionadas ao homem propriamente, E isso empobrece todo o brilho da glória teológica, porque o brilho da glória teológica é a própria pessoa de Cristo, Então, o relato na teologia zoroastrista da queda, né, ou do pecado original e do paraíso, ele é fundamental, porque ele constitui uma peça comparativa para a teologia cristã, de que povos que nunca ouviram sobre Cristo e provavelmente sobre a Bíblia Sagrada ou o Decálogo de Moisés já tratavam de questões iguais, não é? Ou seja, das mesmas questões. Porque uma coisa que nós temos que entender aqui, para a gente agora fechar de fato esse vídeo, irmãos, é o seguinte: a religião, ela preserva os mesmos elementos. Ou seja, toda religião, ela, para ser religião, trata primariamente de Deus e, num segundo momento, do dogma. Eu não vou elencar todos os elementos aqui da religião, mas para vocês aqui acompanharem o meu pensamento. Então, a religião hindu também trata de Deus, não é? Mesmo que num prisma politeísta, mas trata de Deus e trata também de dogma, certo? Trata também de dogma, não é? Tanto é que, por exemplo, o shivaísmo, por exemplo, é uma heterodoxia, não é? É uma tentativa de desvincular-se da centralidade dogmática, certo? Por exemplo, então, a questão da religião, ela permanece sendo absolutamente universal e incontornável sob todos os aspectos. Então, a questão dos senhores do mundo é a questão dos sábios que a Bíblia Sagrada versa de forma absolutamente inigualável, seja em caráter absoluto, seja agora do ponto de vista histórico, cultural, literário, filosófico, antropológico e, mais importante ainda, religioso. A Bíblia é inigualável. Então, os sábios, eles pretendem apenas uma coisa: readquirir a sua posição de nobreza imortal, a imortalidade e o paraíso. O paraíso foi perdido. Estamos num mundo absolutamente anormal, ok? Então, a elite dos sábios
sempre preservaram essa crença. Eles são movidos por essa crença. E para vocês entenderem, então, a geopolítica, por que Donald Trump faz o que faz, porque o Alexander Dugin, que eu esqueci de citar e cito agora como um desses sábios ao lado de Guénon, de Fritjof Schuon e de tantos outros, fazem o que fazem, vocês têm que entender, sobretudo, aquilo que eles acreditam. Se você não entender aquilo que esses homens acreditam, você não vai compreender absolutamente nada de essencial da história do Ocidente. Você não vai compreender de forma alguma. De forma alguma. Por quê? Porque você está no nível apenas, certo, do devir histórico, cultural e social e nada mais. Então, não é possível ter uma visão todo abrangente e propriamente teológica do Ocidente sem olhar para a teologia, a antropologia teológica e a teologia do pecado original. Isso não é possível. Isso não é possível. Então, questões como essa, universais, elas desapareceram praticamente do âmbito teológico brasileiro, no sentido que eu estou tratando aqui. Ou seja, num sentido comparativo e num sentido totalmente determinante e elevado que a questão tem para lançar luz absolutamente sobre cada quilômetro da cultura ocidental. Então, a importância da questão aqui é essa, senhores. Nós não estamos interessados nesse canal em balelas cotidianas. Não estamos interessados nesse canal em alimentar o mainstream teológico, que é totalmente filhos do seu tempo. Filhos do seu tempo. Nós precisamos parar com esse tipo de mentalidade e olhar as questões últimas. As questões últimas. Então, esses sábios projetaram o seu poder intelectual e a cultura ao qual tanto amavam para a posteridade, porque eles eram movidos por crenças religiosas fundacionais da civilização. Esse é o ponto. Ainda que o pensamento moderno e metamoderno, onde vivemos agora, lhes impunha uma hostilidade e um antagonismo onipresente, okay? Que é exatamente o que ocorre em certa medida, claro. Isso não é feito de forma todo abrangente, no sentido de que não haja, certo, os adeptos e a elite dos sábios que preservem ainda essas crenças, não é? Isso não seria a tal ponto, certo? Mas eu agradeço a todos aí a paciência e peço que vocês se inscrevam no canal e compartilhem esse vídeo, né? E que Deus abençoe todos os senhores e reflitam nesse ponto, que geopolítica e economia militares ou teologia política, para ser mais objetivo ainda, não se trata pura e simplesmente de governar uma nação para o progresso. Isso daí é balela para estudante inicial, não é para assim neófitos no âmbito da política, no âmbito da cultura e etc e tal. Ele vai estudar, ele vai ouvir muito isso daí, certo? Mas isso daí é realmente, eu diria assim, a superfície totalmente insignificante da questão. A geopolítica, ela não parte desse ponto. A geopolítica é governada pela vontade dos sábios. E os sábios, eles são totalmente instrumentos da providência secreta do Deus dos patriarcas. Que Deus abençoe a todos.